E aí, pessoal, tudo bem? A gente estava conversando aqui no estúdio sobre montanha-russa, né? Eu acho que é importante contextualizar sempre as coisas. A língua inglesa, ela é uma diversão garantida. Às vezes é um pouco mais fácil, às vezes é um pouco mais difícil. O meu trabalho é fazer com que você sempre fique na montanha-russa, sempre se divirta com os altos e baixos, certo? Então, é o seguinte, eu já faço isso há bastante tempo e desde o primeiro momento, quando eu era aluno, eu nunca gostei do nome que deram para os itens de lógica, né, que eu chamo naquelas três dimensões. A gente falou de lógica, né, a lógica da língua inglesa. Então vamos colocar aqui. Hoje a gente fala de lógica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no livro de gramática, né, em inglês gramática se escreve com dois M's, grammar. Eu chamo de lógica e há quem chame de gramática. Eu vou fazer uma contextualização aqui para que você entenda justamente o que quer dizer a frase que diz sobre fatos, a frase que fala sobre momento e a frase que fala sobre um período de tempo, certo? No livro de gramática, a gente vai ter uma expressão que é simple. Simple. Eu, Luiz, da DP Idiomas, traduzi para quando nós falamos de fatos, na gramática se interpreta como simple, que em inglês, facts. Fechou? Eu só estou colocando aqui uma contextualização do que quer dizer isso. Vamos botar uma frase de exemplo. A frase they like sugar. Certo? Verifica. É um fato? É. A gente falou antes sobre presente, passado, futuro, né? Então, fica aqui. É só uma frase de exemplo mesmo. Segunda lógica. A segunda lógica é a lógica que diz respeito a na gramática continuous. Traduzido para minha lógica aqui, não vou nem colocar em português, já vai direto para o inglês. Moments. Porque aqui é parecido e aqui é muito parecido mesmo com o português, né? Então deixa assim já. Como que é essa situação da frase que descreve um momento? We are working. O que você percebe? Para isso ser isso, você tem que ter justamente uma combinação de verbo to be mais um verbo com ing lá no final. Então você vai ver verbo to be e um verbo com ing. Toda vez que isso ocorrer, a pessoa que disse estava querendo descrever um momento. E aqui, o que a gente tem para ser uma frase que transmite um fato? A gente tem um pronome mais um verbo. Eles gostam de açúcar. Ela é realmente uma frase mais simples, certo? Tá vendo aqui? Aqui a gente vai ter a lógica contínua. Todos esses exemplos, todas essas frases estão contextualizadas num tempo só, que é o tempo presente, ok? Para terminar, a gente tem a última lógica, que é a lógica que fala sobre períodos de tempo, que é, na gramática, compreendida como perfect. Perfect. Sabe, essa é uma coisa que joga contra o nosso português, a nossa percepção. Se uma coisa é perfect, perfeita, ela não é errada, ela não está estragada. E isso só
confunde no final das contas. E aí eu vou chamar de periods of time, períodos de tempo. Como assim? Que quando você usa essa lógica, você está querendo entregar isso. O que acaba aparecendo aqui, né? Qual que é a receita para que a gente consiga olhar para uma frase e acabar enxergando justamente a lógica que a gente está mencionando? Eu vou colocar aqui para cima, ó. Você vai ter o have ou has, dependendo do pronome, mais um verbo que vai terminar no português com um som de ado ou ido. Acompanha. Veja o exemplo aqui comigo. No vídeo anterior, a gente acabou observando um exemplo, vou trazer ele de volta para cá. We have very Vamos deixar assim? We have worked very much. This year, we have worked very much. Today, né? Fica implícito o período de tempo. Mas precisa colocar que tem esse ano, desde setembro? Não precisa. Por quê? Isso já entrega a lógica. Como é que a gente enxerga isso? Vamos olhar para isso daqui. Have ou has, mais um verbo que vai ter um som parecido com esse no português. Então, como o pronome é we, a gente vai usar have. Com he, she e it, a gente usa has. Então, vamos tentar enxergar a regra que mostra a descrição de um período de tempo. Você vai ter justamente o have, percebeu? E também um verbo que termina com ado, ido no português. Em português, essa frase fica como: nós temos trabalhado muito. Fechou? Então aqui a gente tem a regra simple, continuous and perfect. A gente pode misturar essas regras, mas essencialmente são 3 linhas lógicas macro.